Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Divino Amigo possa estar presente nessa noite, nos auxiliando, nos esclarecendo, trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Hoje nós vamos dar o início à palestra. Aqueles que estavam frequentando a casa antes do recesso, lembra que a gente está fazendo um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. A última, nossa irmã Ana Flávia fez sobre a lei de destruição e dando continuidade à próxima, a lei de sociedade. Só para esclarecer, a gente vai estar dando início ao estudo hoje, na palestra, porque são temas muito complexos e o nosso tempo de palestra, ele não comporta a gente aprofundar muito. Então, nós estamos dividindo em 2 semanas, 3, até o que for necessário. Então, aquelas pessoas que às vezes na próxima semana ou na próxima oportunidade que tiver aquele palestrante que está falando sobre o tema, não conseguiu e quer continuar acompanhando, sempre vai estar disponível no YouTube, todas as partes. Então, nós vamos estar falando hoje sobre a lei de sociedade, Aqui, eu coloquei uma imagem que ela diz muito, São várias pessoas diferentes, Pessoas diferentes, indivíduos. E coloquei uma frase, essa frase é de um poeta inglês chamado John Donne. E é uma frase assim, que desde muito novinha ela sempre me marcou muito. Que ela fala o seguinte: nenhum homem é uma ilha. E é interessante a gente pensar nessa frase, que é uma frase um tanto quanto poética, porque quando a gente pensa na ilha, tanto pode ser um pedacinho de terra no meio do oceano, mas pode ser também algo, ou um complexo, Várias ilhas que formam um arquipélago. Então, não necessariamente isolado em si, como uma única ilha, que tem uma vasta extensão de água à sua volta, mas ainda assim, talvez até mesmo por fazer parte de uma certa quantidade, pode estar isolado. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender algumas coisas, contextualizar algumas coisas, Porque a gente fala tanto das coisas no dia a dia, fazem parte do nosso vocabulário, fazem parte da nossa rotina de fala, até mesmo uma fala de uma linguagem coloquial, mas nós nem sempre paramos para tentar entender a origem de tal palavra, o que significa, qual o significado real. Simplesmente está ali, pronto, é como se existisse toda a vida, eternamente. Mas a gente sabe, quando você vai estudar contexto histórico, a história da humanidade, a gente percebe que tudo faz parte de um processo evolutivo, um processo de transformação, como é o que a própria doutrina nos coloca com relação ao espírito. Então, o que é sociedade? A definição do dicionário é o seguinte: agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. E a gente tem uma definição da sociologia, que é a ciência que estuda as sociedades e o comportamento humano nas sociedades. É bom a gente destacar isso, que traz muita confusão, às vezes, alguns termos. Ele vai dizer o seguinte: sociedade é um grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço seguindo um padrão comum. A coletividade, a origem da palavra, ela é do latim, que significa associação amistosa com os outros. Sociedade é uma palavra polissêmica, isso é, pode ter variados significados. Então, é interessante a gente pensar nisso, uma associação, um agrupamento. Desse ponto de vista, esse agrupamento aqui é uma amostra de uma sociedade. Mas a sociedade é muito mais do que seres humanos vivendo em tal lugar e fazendo trocas diferenciadas. Então, o que o Livro dos Espíritos vai nos dizer, ou o que vai ser questionado aos espíritos sobre a lei de sociedade?
A questão 766 vai dizer o seguinte: a vida social está na natureza? A resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Se a gente precisa de um exemplo maior, é só pensar nos últimos 3 anos, né? No momento que a gente teve que se isolar, onde as relações sociais ficaram extremamente comprometidas. Então, é contrário à lei da natureza, o isolamento absoluto, 767, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Agora a gente vai assim, voltar um pouquinho, né? Ali na origem da palavra, uma associação amistosa com os outros. Quando os espíritos falam que a sociedade é praticamente um determinismo de evolução, ela quer dizer que ninguém progride sozinho. Nós vivemos em um regime de interdependência uns com os outros. Precise muito, não. Se a gente for olhar nas notícias do jornal como o mundo gira, a gente vai ver que a própria economia é um processo de regime de interdependência. Porque a gente precisa que alguns países sejam produtores de matéria-prima, outros são aqueles que vão manufaturar, outros são aqueles que vão comprar. É um ciclo em que cada um cumpre um papel em algum momento. Nem toda a sociedade civil que forma um país vai ser basicamente só uma coisa. Por quê? Porque dessa forma estaria estagnado, não progrediria. Então a gente entende quando fala que é polissêmico nesse sentido também. A sociedade ela é muito ampla, ela é tão ampla quanto é a diversidade que é o material humano, que são os seres humanos. Então, aqui a gente vai pontuar algo muito importante, para a gente refletir até no como que está, ou como ficou a nossa vida, como ficou as nossas emoções, como ficou a nossa saúde mental no pós-pandemia. Necessidade de socialização. Socializar é bom para a mente e o corpo. O contato social não apenas diminui o sentimento de solidão e evita a depressão e ansiedade, mas também é capaz de prevenir doenças, como demências e doenças cardiovasculares, além de manter os níveis de estresse sob controle e melhorar a saúde mental. Tem uma coisa interessante, às vezes a gente hoje em dia a sociedade vive muito de memes. O que é um meme, além daquilo que marcou? Mas é muito importante você ter um momento para socializar, para você bater o papo com os amigos, que seja num encontro com a família, para você socializar até mesmo no local de trabalho. É muito importante haver essa troca. E é tão importante que o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, ele ocorre a partir da socialização. Então, a próxima pergunta fala o seguinte: procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Responde: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. É necessário contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Então, homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, é isso que a gente vai falar da questão do aprendizado.
falando do ponto de vista da infância, a interação é um elemento essencial para o desenvolvimento da criança. Nós temos, aqui colocando as crianças brincando. Então, a criança aprende por meio da interação e de relacionamentos significativos, nos quais ela recebe afeto e estabelece vínculo com outras crianças, com outro adulto e consigo mesma. Por que falar das crianças quando se fala da lei de sociedade? Porque nós já fomos crianças algum dia. E a nossa infância vai impactar de uma forma absurda na nossa vida adulta. Se a gente for lá, para o divã do terapeuta, a gente vai perceber que a maioria das nossas fobias, das nossas paranoias, tem origem na infância. E o que acontece? O que é uma infância que promove um desenvolvimento saudável? É aquela infância onde o sujeito ali, que acabou de nascer, começa a se colocar na sociedade, começa a interagir com os outros dessa forma, ele vai aprendendo. Então, os seres humanos nascem mergulhados em cultura, e é claro que essa será uma das principais influências no desenvolvimento. Então, vamos raciocinar sobre isso. Nós temos diferentes culturas pelo mundo. Se a gente for olhar o que pontua a cultura, a gente vai falar de hábitos, a gente vai falar de crenças, a gente vai falar de vivências, Mais do que tudo, as nossas crenças determinam muito a cultura em que vivemos. Para a gente entender isso, é só lembrar como que é bem dicotômico, bem discrepante, uma diferença muito grande a cultura dos nossos irmãos que tem o islamismo como religião central, com relação à cultura da maioria dos povos cristãos, principalmente ocidentais. Então a gente vai ver que são hábitos muitas vezes ditados pela religião. E a cultura, quando a gente vai pensar nela num processo macro, a gente vai pensar em países, a gente vai pensar em cidades. O nosso país, que é muito grande, tem uma diversidade cultural muito grande. E quando a gente fala de diversidade cultural, a gente pensa na cultura no aspecto artístico, mas não é aspecto de hábitos mesmos, hábitos alimentares, A nossa saudosa Dona Lúcia, não sei se é quem sabe, ela veio com a família daqui da Espanha. E muitas vezes a gente comentava sobre o hábito dos mineiros. Ela falava que na família dela, às vezes a irmã falava assim, um absurdo o fato do mineiro ser exagerado com relação à comida. Então, um almoço oferecido por um mineiro, ele vai ter uma diversidade de pratos muito grande. No nosso dia a dia, vamos dizer assim, o mineiro no dia a dia tem sempre o arroz, o feijão e como guarnição, além de uma carne, uma proteína, uma salada, uma verdura. Então, essa é uma característica muito grande do mineiro. E não é, a gente pensa assim, mas não é no Brasil todo? Não, não é no Brasil todo. A gente tem hábitos alimentares diferentes, embora o feijão com arroz seja algo muito característico da nossa cultura. A gente vai olhar, por exemplo, nos estados do norte, é muito diferente a forma como o açaí, que para a gente aqui é uma iguaria, quase que uma sobremesa, é diferente para os nossos irmãos lá do norte. Muitas vezes é a base alimentar deles. E isso também vai falar muito da nossa cultura. Então, quando a gente está falando da criança e como é importante a gente pensar, a gente vai pensar na cultura de uma forma mais limitada, porque cada família em si tem uma cultura específica. Então, quando eu me caso, vou formar a minha família, começo a ter os meus filhos, esse meu filho, ele vai perpetuando
através da forma como eu educo, os valores culturais da minha família. Isso está associado a valores morais, isso está associado à crença religiosa, isso está associado a diversos hábitos que se cria, né, dentro de cada núcleo familiar. Então, ali é um microcosmo cultural, que vai se ampliar quando a criança começa a se relacionar em outros microcosmos da sociedade. Então, começa às vezes muito pequena, talvez na casa religiosa que frequenta. Depois, quando ela começa a frequentar a escola, e dentro da escola, que é essencial para o desenvolvimento da criança, que é onde ela vai ampliar o seu universo de cultura, dessa interação, onde ele, como um ser social, vai se desenvolver e vai se adaptando à cultura em que ele está inserido, de uma forma mais macro, falando, regionalmente falando, né? Dentro daquela microsociedade que compõe as sociedades entre bairros, cidades, e que vai se estendendo. Então, essa criança, ela vai aprendendo com os seus pares, e esses seus pares implicam as outras crianças e os adultos que compõem esse universo dela. Então, se ela vai na igreja, e na igreja ela tem lá um momento de evangelização, ela vai estar ali ampliando o seu universo cultural. Se ela está numa casa espírita, ela vai ter uma evangelização, vai ampliar o seu universo cultural, porque a religião ali vai ter um fator preponderante, principalmente porque, do ponto de vista humano, a religião é muito detentora de valores morais, e isso também é muito forte nesse aspecto cultural, que é característico de associações religiosas, mesmo quando ela tem um mesmo preconizador, como seria, por exemplo, né, o cristianismo. Isso vai impactar profundamente na forma como essa criança vai se desenvolver e como vai chegar à vida adulta. E isso vai se ampliando. Da escola, a gente vai para o mercado de trabalho. Na escola, a gente cria relações, a gente troca, faz uma troca afetiva, amplia o nosso universo afetivo, fazendo amizades. Então, essa nossa família já não é mais o centro da nossa vida, a gente vai começar a essa interação. Então, esse aprendizado vai se ampliando. E nesse aprendizado, nessa troca, nós vamos evoluindo. Por isso que a lei de sociedade é algo que faz parte das leis naturais, né? Porque ela é importante para a nossa evolução, não só do ponto de vista de espíritos encarnados, mas como espíritos eternos que somos. A gente vai continuar, né? A gente não vai parar por aqui. Essa é apenas a introdução da lei de sociedade, mas para a gente pensar e refletir. Durante o tempo em que nós estivemos isolados dentro de uma sociedade, cada um vivendo nesse microcosmo, várias coisas aconteceram em nossa vida, né? Famílias inteiras, às vezes, se perderam, e se perderam não porque teve muita morte dentro de uma mesma família pelo Covid, porque às vezes é sufocante quando se limita esse universo social em que vivemos. Porque, vamos dar um exemplo muito claro, a gente tem diferentes tipos de famílias. Do ponto de vista espiritual, o que é a família? A família encarnada não é, na realidade, a minha verdadeira família por afinidades. Se a gente for pensar em lei de causa e efeito, a gente vai perceber
que em algum momento no meu núcleo familiar, ou eu mesmo com alguém, ou alguma pessoa querida minha, ou duas pessoas queridas, tem um embate que parece inimigos de longa data, não conseguem se acertar de forma alguma. E se isso fica muito restrito a esse espaço familiar, as relações vão se desgastando. E se eu não amplio essa minha vida social, eu também não tenho como ampliar os meus conceitos, ou modificar, me transformar, me melhorar. Então, às vezes, dentro da minha casa, eu como filha, não consigo sequer ouvir meu pai ou minha mãe ou algum irmão vir falar alguma coisa que seria para o meu próprio bem. A minha resistência a essas pessoas é muito grande. É algo que eu não sei explicar. Porém, fora desse âmbito doméstico, dessa cultura microcosmo doméstica, eu consigo encontrar pessoas que eu falo, meu Deus, você parece que é minha alma gêmea. Porque o conceito de alma gêmea não é só do ponto de vista romântico. O conceito de almas gêmeas vai muito no sentido da afinidade, de você encontrar uma pessoa que se completa. E isso acontece muito entre amigos, pessoas que dividem os mesmos valores, a mesma forma de pensar. Então, quando eu saio desse microcosmo doméstico, essa cultura limitada da minha família, que é muito importante para a formação, para a nossa formação enquanto pessoa, enquanto valores, isso pode desgastar essas relações. Então, à medida que eu amplio o meu universo, que eu amplio minhas relações sociais, eu vou aprendendo com outras pessoas e isso vai ser muito positivo nas minhas relações dentro da minha casa. E o que a pandemia trouxe para nós como uma verdade é da grande importância de nós circularmos no mundo. E circulando no mundo, sermos tocados ou tocar a vida por outra pessoa ou tocar a vida de outra pessoa. Porque dessa forma nós aprendemos mutuamente nessa troca. Aprendemos das mais diversas formas. Então, às vezes, uma pessoa é muito hábil do ponto de vista da tecnologia e outro já não tem tanta habilidade assim. E vai aprender com esse outro, que por outro lado pode ensinar alguma coisa. Talvez essa outra pessoa seja um excelente cozinheiro, seja uma pessoa que tem dons artísticos. E nessa troca a gente amplia o universo. Então a gente vai interromper por aqui o estudo da noite, com essa introdução um pouco da lei de sociedade. E a gente continua em uma outra sexta-feira. Então, sempre reafirmando que a continuidade, quem não conseguiu ver aqui, porque é um dia que não conseguiu agendar o atendimento, porque mesmo que tivesse, não pôde vir, essa continuidade sempre vai estar gravada para serem ouvidas, refletidas no YouTube. Boa noite a todos, eu agradeço a atenção.